Bem-vindo ao episódio de número 73 do nosso Ensino Fiel. O episódio de hoje é uma palestra da Conferência Fiel Pastores e Líderes de 2016 com Mark Dever, que nos fornece um panorama da eclesiologia, ou seja, da doutrina da igreja no Novo Testamento, e também nos mostra como a igreja pode e deve se envolver com a grande comissão, auxiliando na revitalização de igrejas necessitadas e também na plantação de novas igrejas em sua região e também no mundo todo. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 73. A igreja e a sua responsabilidade com a grande comissão. Com Mark Dever, palestra da Conferência Fiel Pastores e Líderes de 2016. Conferência disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossas conferências. Acesse fieldigital.com e faça já a sua assinatura. Friends, my thesis this morning is simple. Meus amigos, a minha tese hoje pela manhã é muito simples. To obey the Great Commission Para obedecer à grande comissão is to establish churches. é estabelecer, plantar igrejas. And to establish churches E estabelecer igrejas is to practice church membership. é praticar membresia de igreja. So churches that fulfill the Great Commission Então, igrejas que cumprem a grande comissão, have meaningful church membership. eles têm uma estrutura de membresia significativa. Sasha, Would you read us the passage? ele vai ler para nós Mateus 28, Verses 16 to 20. 16 to 20. 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. My first question, Então, a minha primeira pergunta: how are we to fulfill the Great Commission? como que nós vamos cumprir a grande comissão? The answer, E a resposta a essa pergunta: the local church. a igreja local. Now, if someone asked you what a church is, would you know how to answer that question? Agora, se alguém perguntasse para você como que a igreja é, você seria capaz de responder essa pergunta? What is a local church? O que é a igreja local? A local church is A igreja local é a body of Christians um corpo de cristãos who are in regular fellowship, que está numa comunhão frequente, regular, who regularly assemble que eles se juntam com frequência, with the word rightly preached, com a palavra corretamente pregada and baptism and the Lord's Supper rightly administered. e com as ordenanças corretamente administradas, o batismo e a ceia do Senhor. Now, a little footnote there. Então, um pequeno rodapé aqui. Because we have Baptists and Presbyterians here, Porque nós temos batistas e presbiterianos aqui, the way we can all adopt and mean this definition a forma como todos nós podemos adotar essa definição about the word rightly preached acerca da palavra corretamente pregada and baptism and the Lord's Supper rightly administered, e a forma como o batismo e a ceia do Senhor corretamente and administrados, not kind of have evil eyes toward each other, e não ter aí um olhar odioso um para com o outro, contra o outro, is when we say baptism rightly administered, é quando nós dizemos batismo corretamente administrado, we're for the moment leaving aside the question of who is to be baptized, nós estamos deixando por enquanto de lado a pergunta quem deveria ser batizado, and we all together are agreeing this is a baptism that does not save in and of itself, but is a sign of saving faith. E nós estamos dizendo que esse não é um batismo que salva, mas um sinal de uma fé que salva. Unlike what the Roman Catholic Church taught, Ao contrário do que a Igreja Católica Romana ensinava, that baptism actually affects our salvation. que o batismo de fato e de forma efetiva garante nossa salvação. We, Baptists and Presbyterians and other Protestants, E nós, batistas e presbiterianos e outros protestantes, agree that we are saved through faith alone, concorda que nós somos salvos pela fé, somente pela fé. and that baptism is a picture of that salvation. E que o batismo então é uma ilustração dessa salvação.
So, we Christians are created and marked off from the world around us as the people who hear and heed God's word. Então nós cristãos somos destacados do mundo ao nosso redor como um povo que ouve e guarda a palavra de Deus. We are those who believe God and who trust Him. Nós somos aqueles que creem em Deus e que confiam em Deus. So again, my thesis for this message and the answer to this first question is simply this: the local church is the normal means God has given us to fulfill His commands. Então a minha tese para hoje e a resposta a essa pergunta é simplesmente: a igreja local é o meio normal em que Deus deu para cumprir o seu mandamento da grande comissão. And the immediate implication that has for us E a implicação imediata que tem para nós is that we should send pastors out as missionaries. é que nós devemos mandar e enviar pastores como missionários, Like to pastor some of those churches in the Azores that need pastors. para pastorear igrejas como aquelas nos Açores. We should start new churches. Nós devemos começar novas igrejas. We should pastor existing churches. Nós devemos pastorear igrejas já existentes. We should work to rescue and recover and revitalize churches that have wandered off and begun to die. Nós devemos partir para a missão de resgatar e revitalizar igrejas que já começaram um estado de falecimento, de morte. So that's my answer, how we are to fulfill the Great Commission. Então essa é a minha resposta de como que nós devemos cumprir a grande comissão. Everything else I want to ask and answer is in support of that. Tudo agora que eu tenho para perguntar e responder é para fundamentar essa verdade. So my second question, Então a minha segunda pergunta: what's the big picture? qual que é o panorama geral, a grande figura? From the beginning to the end, what has God been about in the Bible? Desde o começo até o fim, o que Deus está fazendo na Bíblia? He has been about saving people for His glory. O que Deus está fazendo? Ele está salvando pessoas para a sua glória. Romans 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Think of how the Old Testament begins. Agora, pare e pense como que o Antigo Testamento começa. God makes Adam in His own image. Deus faz Adão em sua própria imagem. And then God makes Eve in His image. E aí Deus faz Eva em sua imagem. And in God's providence, Adam and Eve are willing and able to procreate, and there are more people who come about in God's image. E aí na providência de Deus, Adão e Eva, eles estão não só dispostos, como capazes de procriar, então eles criam mais imagens e semelhanças. God has a pattern of working corporately. Deus tem um padrão de trabalhar de uma forma corporativa. Adam and Eve. Adão e Eva. Noah and his family. Noé e sua família. Abram and his descendants. Abraão e seus descendentes. The people of Israel. O povo de Israel. So throughout the Old Testament, we see God working not just with individuals, but in the whole people of Israel. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos um padrão de Deus que ele trabalha não só através de indivíduos, mas através de grupos, através de todo Israel. And the climax of the history of the people of Israel is the coming of the Messiah. E aí o clímax da história do povo de Israel é a vinda do Messias. And the Messiah then, at the very end of his earthly ministry, gives this command that we've just read from Matthew 28. E aí o Messias, ao final do seu ministério terreno, dá esse mandamento que nós lemos em Mateus capítulo 28, no início da mensagem. Where he calls us to go and make disciples of all nations. Quando ele nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. And is that command finally fulfilled? E será que esse mandamento é finalmente cumprido? We know that it is. Nós sabemos que é. Look to the last book of the Bible, Veja o último versículo da Bíblia, the book of Revelation, o livro de Apocalipse, chapter 7. o capítulo 7. I'm going to read first verse 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. This is what we're headed toward. É isso que nós estamos caminhando. This assembly.
É esse congregar, essa assembleia, this church, essa igreja, this multitude of people from all over the world, essa multidão de povos e pessoas de todo o mundo. gathered to testify about the faithfulness of God forever. Eles estão juntos para testemunhar da fidelidade de Deus para todos sempre. This is what we're headed toward. É para essa que nós estamos caminhando, para essa direção que nós estamos caminhando. Friends, so the big picture in the Bible Então, o panorama geral na Bíblia is from Israel é de Israel to the redeemed in heaven. até o povo redimido nos céus. And in all of this, God is known as faithful. E para todo esse panorama, Deus é conhecido como fiel. God will have a community of people Deus vai ter uma comunidade de that pessoas knows Him que o conhece and praises Him as who He is. e que o louva por quem Ele é. This is the picture we get in the Old Testament, Essa é a figura que nós temos no Antigo Testamento and we're headed toward this. e nós estamos caminhando em direção a isso. So the question is, what did Jesus tell His followers E a to do? pergunta é, o que Jesus diz para os seus seguidores fazerem? Question number 3. Pergunta número 3. Okay, if that's the big picture, what is it exactly that God has done? Agora, se esse é o panorama geral, o que em específico Deus fez? We see the Old Testament and the corporate nature of God's people. Nós vemos o Antigo Testamento e a natureza corporativa do povo de Deus. We know what ultimately happens in Revelation. Nós sabemos o que vai acontecer de forma última no livro de Apocalipse. What about between the Old Testament and Revelation? Agora, o que acontece entre o Antigo Testamento e o livro de Apocalipse? Well, let's consider Jesus' ministry. Agora, vamos considerar então o ministério de Jesus. What did Jesus come to do? O que Jesus veio fazer? He was sent to live as a man, Ele foi enviado para viver como um homem, to die as a substitutionary sacrifice, para morrer como um sacrifício to substitutivo, be raised for our justification, para ser ressuscitado para nossa justificação and to call men and women to repent and believe in Him. e para chamar homens e mulheres para crer e acreditar nele, se arrepender e crer nele. And do you know what He does? E você sabe o que ele faz? He gives us all His same Spirit, Ele dá para nós todos o mesmo Espírito, so that we become one people before Him. para que nós nos tornemos um povo só diante dele. Now, in this life, temporarily, we're divided by different languages. Agora, nessa vida, temporariamente, nós somos divididos por línguas diferentes. We need geniuses like Sasha to help us communicate. Nós precisamos de gênios como Sasha para nos ajudar a comunicar. But ultimately, it won't be that way. Mas de forma última, não vai ser dessa forma. We have one Spirit now already. Nós temos um Espírito já. We will ultimately all understand each other. No final, de forma última, todos nós vamos entender uns aos outros. Jesus Christ is building a people. Jesus Cristo está edificando o seu povo. And it's not surprising that He here in the Gospels would begin to build a people, very much like Israel in the Old Testament. Então não devia nos surpreender de que aqui nos evangelhos ele está construindo, edificando um povo, assim como foi Israel. So what Jesus did is create a new nation, Então o que Jesus fez é criar uma nova nação, an international nation. uma nação internacional. This is what He's talking about here in the Great Commission in Matthew 28. É isso que ele está falando aqui na grande comissão em Mateus capítulo When He says 28, in verse 18 quando ele diz no versículo 18 that all authority in heaven and on earth has been given to me. de que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. It's an amazing statement. É uma declaração surpreendente. All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. And what's even more amazing, E o que é mais surpreendente, who did He give that authority to? para quem que ele deu essa autoridade? Well, He gave it to the church. Ele deu essa autoridade para a igreja. Turn back to Matthew chapter 16. Vire algumas páginas para trás, para Mateus capítulo 16. When Peter confesses Jesus as the Christ, Quando Pedro confessa Jesus Cristo como o Cristo. what does Jesus say in Matthew 16 verse 18? O que Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18? Want to read verse 18? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Peter, by the Holy Spirit's work, saw the truth about Jesus. Então Pedro, através do Espírito Santo, viu a verdade acerca de Jesus. So God would build his church on this true confessor and this true confession. Que Deus irá edificar a sua igreja baseado nessa declaração, nessa confissão verdadeira acerca de quem ele é. That's what he talks about in chapter 18. É isso que ele fala no capítulo 18. If you look at verse 17. No versículo 17 diz o seguinte: se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. So what we see is that Jesus has entrusted to his church the authority the Father gave to him. Então o que nós vemos é que Jesus confiou a sua autoridade à igreja, a autoridade que ele recebeu do Pai. His authority in the proclamation of his message A autoridade na proclamação de sua mensagem, and the leading and shepherding of his people. de liderar e pastorear o seu povo. So in Matthew 28, E aí, em Mateus capítulo 28, Jesus is telling his disciples o Jesus está dizendo aos seus discípulos that he is not only giving them this worldwide commission, que ele não está simplesmente dando essa comissão, essa missão mundial, but he's giving them all the authority that they will need in order to do that. mas ele também está dando toda a autoridade que eles vão precisar para cumprir a grande comissão. Friends, we find in the Bible that God cares about the church. E aí nós vemos na Bíblia, meus amigos, que Deus se importa com a igreja. Christ founded the church. Cristo fundou a igreja. The Holy Spirit gives gifts to the church. O Espírito Santo dá dons à igreja. So the church is not something which is fundamentally a human idea or a human creation. Então, de uma forma essencial, a igreja não é fruto da ideia humana ou criação It's humana. fundamentally God's idea. It's God's work. De forma fundamental, ela é a ideia de Deus, ela é trabalho divino. So in one sense, God is the great church planter. God is the great church revitalizer. Então, se Deus é o grande plantador de igreja, Deus também é aquele responsável último pela revitalização da igreja. We have to know that this is ultimately God's work. Nós temos que saber que, de forma última, esse é o trabalho de Deus. So that's question number 3. What did God do? He established the church. Então essa é a pergunta número 3, o que Deus fez? Deus Question- estabeleceu a igreja. Question Pergunta número 4. 4. What did the apostles understand? O que os apóstolos entenderam? When they stood there and heard Jesus give the Great Commission, what did they understand him to mean? Então, quando eles ouviram a grande comissão de Jesus, o que eles compreenderam daquilo que Jesus havia dado a eles? Well, the simplest and most indisputable way to answer that question is look at what they did. Então, a forma mais simples de nós respondermos essa pergunta, observe o que os apóstolos fizeram. What did the apostles do? O que os apóstolos fizeram? Nicodemus led us through the book of Acts last night. Ontem à noite, o Augustus Nicodemos nos levou a entender o livro de Atos. We saw very clearly what they did. Nós vimos muito claro o que os apóstolos fizeram. They established churches. Eles estabeleceram, plantaram igrejas. And we see this not just from the book of Acts, E nós vemos isso não só no livro de Atos, but it's throughout the letters of the New Testament mas as well. nós vemos isso também através das epístolas do Novo Testamento. They preached the gospel and they planted churches. Eles pregam o evangelho, eles plantam igrejas. And this is not only something the apostles did, E isso não é só algo que os apóstolos fizeram, the churches then did the same. mas as igrejas também fizeram o mesmo. They went in continued obedience to this great commission of Matthew 28. Eles foram e continuaram cumprindo essa grande comissão dada em Mateus capítulo 28. Jesus said, go, Jesus disse, and ide, they did what Jesus had taught them. e eles fizeram então o que Jesus os ensinou. What Jesus had taught them in those parables in Luke 15. O que Jesus os ensinou naquelas parábolas de Lucas capítulo 15. Go to the lost sheep. Vá para as ovelhas perdidas. Search for the lost coin. Busque e procure a moeda perdida. As Jesus taught about his own mission Assim como Jesus ensinou sobre a sua própria in missão Luke 19:10. em Lucas 19:10. The Son of Man came to seek and to save what was lost. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. So the apostles went and told the good news. Então os apóstolos foram e disseram as boas novas, contaram as boas They novas. worked to evangelize, Eles trabalharam então em evangelizar and they taught the churches in particular to plant other churches. e eles ensinaram então as igrejas em particular a plantar outras igrejas. In Philippians chapter 4, we see that Philippian church was helping other churches. Nós vemos em Filipenses capítulo 4 que os filipenses estavam ajudando outras igrejas. In 3 John, Em verses 3 João, 9 and 10, versos 9 e 10. John criticizes that church
for not helping missionaries. João, o apóstolo João, critica, exorta a igreja por não ajudar missionários. Paul wrote all the letters he did to help see churches prosper. E Paulo escreveu todas as cartas que ele escreveu para ajudar igrejas a prosperarem. So the New Testament shows us the Great Commission being fulfilled by establishing and nurturing churches. Então o Novo Testamento nos mostra que a grande comissão está sendo cumprida pelo estabelecimento e o desenvolvimento de igrejas. And friends, this makes entire sense. E meus amigos, isso faz completo sentido. How else could they make disciples, teaching them to obey everything I have commanded you? De que outra forma que eles poderiam fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que eu os ordenei? If you're going to teach them to do this, you're going to need shepherds. Se você vai ensiná-los a fazer tudo isso, você vai precisar de pastores. Consider the role of the shepherd. Agora, considere então o papel do pastor. The shepherd guards the sheep. O pastor, ele guarda as ovelhas. The shepherds guide the sheep. Os pastores, eles guiam as ovelhas. The shepherds feed the sheep. Os pastores, eles alimentam as ovelhas. The shepherds guard the gospel. E os pastores também guardam, protegem o evangelho. Friends, you see how all this makes sense? Agora, meus amigos, notem como tudo isso faz completo sentido. A sheep that's converted needs to not hang out by himself. Uma ovelha que é convertida, ela não pode simplesmente passar tempo sozinha e ficar isolada. It's a fallen, wolfy world. O mundo que I made nós up the word vivemos, wolfy. okay. O mundo que nós vivemos é um mundo caído e com características de lobo. So that sheep, when he gets converted, needs to quickly get himself over to a flock Então essa ovelha que foi convertida, ela precisa ser imediatamente colocada num rebanho where there's a whole bunch of sheep. com um monte de ovelhas, And where there are shepherds onde existem pastores who will give themselves to guard these sheep. que vai entregar suas próprias vidas a guardar essas ovelhas. So friends, evangelize, Então, meus amigos, evangelizem, but then get those sheep into flocks. mas depois peguem essas ovelhas e coloquem elas dentro de rebanhos, Because the role of the sheep together porque o papel das ovelhas juntas is part of how God intends to sanctify us. é o propósito pelo qual, uma das formas que Deus tem como propósito de nos santificar. It's part of how he intends to protect us. É uma das formas que Ele pretende nos proteger. Because in the New Testament, the sheep help to protect each other. Porque no Novo Testamento as ovelhas ajudam-se a se proteger. That's what's going on in Matthew 18. É o que está acontecendo em Mateus capítulo 18. The sheep help to guide each other As ovelhas, elas se ajudam a serem lideradas, as we orientadas. admonish one another with the word, E aí serem exortadas umas com as outras com a palavra. like we see in Colossians 3 and Romans 15. Como nós vemos em Colossenses capítulo 3, Romanos capítulo 15. The sheep help to feed each other. As ovelhas, elas ajudam a alimentar umas às outras. The sheep help to guard the gospel. As ovelhas ajudam a guardar o evangelho. In those passages I mentioned last night from Galatians 1 and 2 Timothy 4. E nas passagens que eu mencionei ontem, em Gálatas capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 4. I mean, you realize no single sheep is going to be on his own infinitely, perfectly discerning. Agora, entenda isso, nenhuma ovelha deixada por si só vai ser de uma forma infinita e perfeitamente no estado de discernimento, pessoal. So the local church, Então, a igreja local, with faithful elders com uma liderança, presbíteros fiéis and a faithful congregation, e uma congregação fiel, are made specifically to protect the gospel. são criadas de uma forma específica para proteger o evangelho. In that sense, the local church is the best way to further the gospel. Nesse sentido, então, a igreja local é a melhor forma de avançar o evangelho. That's why Paul in 1 Timothy calls the church the pillar and foundation of the truth. E é por isso que Paulo, então, em 1 Timóteo, chama a igreja de baluarte, coluna da verdade. So when Jesus says in the Great Commission, teach them to obey, the local church is how we do that. Então, quando Jesus diz que nós devemos ir e fazer discípulos, a igreja local é o meio pelo qual nós fazemos isso. Look back at Matthew 28 again. Então, de novo, voltando para Mateus capítulo 28, Matthew 28, verse 20. no versículo 20, His last command. o seu último mandamento, Teaching them everything I have commanded you. ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Well, it doesn't just say teaching, does it? Agora, não diz apenas ensinar, não é verdade? Look at it for a moment. Olha de novo o versículo, não está só a ensinar. Jesus' final command to his disciples in Matthew's gospel is teach them to obey everything I have commanded O you. último mandamento de Jesus para os seus discípulos em Mateus capítulo 28 é ensinando-os a guardar todas as coisas. Friends, God wants disciples, not merely decisions. Agora, meus irmãos, Deus quer discípulos, não simplesmente decisões. It will take time. E vai tomar tempo.
it is Jesus and his commands which others are to be taught. É Jesus e os seus mandamentos que precisam ser ensinados. And to be taught to obey. E ser ensinados a guardar. This is what it means to be a disciple. É isso que significa em ser um discípulo, A Christian. um cristão. Are there any true Christians who are not disciples? Será que existe verdadeiros cristãos que também não são discípulos? No, Não, none. ninguém. So by looking in the New Testament, we see that the apostles spread the gospel by planting churches which nurtured disciples. Então, olhando o Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos espalharam o evangelho ao plantar igrejas e desenvolvendo, alimentando discípulos. So, pastor, Então, pastor aqui presente, putting it all together, colocando tudo isso aqui junto, what I'm saying to you o que eu estou dizendo para você, is that if you want to fulfill Christ's great commission, que se você quer cumprir a grande comissão de Cristo, you have to have and understand and teach and practice church membership. você precisa entender, saber e praticar membresia de igreja. We need a set of self-conscious commitments in our discipleship in order to obey what the Bible teaches. Nós precisamos de um conjunto de compromissos autoconscientes em nosso discipulado para obedecer o que a Bíblia ensina. Imagine if I had a big chalkboard up here, Agora, imagine só se eu tivesse um quadro branco aqui atrás. and if I draw a triangle, E se eu desenhasse então nesse quadro branco um triângulo. and let's say you have the pastor or pastors here, Então vamos ver se imagine que você tem o pastor aqui em cima, the individual Christian here, o cristão individual aqui and the rest of that local congregation here. e o restante da congregação local aqui. So what I'm telling you O que eu estou dizendo para você is hoje that the New Testament teaches é que o Novo Testamento ensina that there needs to be a self-conscious commitment between all of those three parties. é que deve haver um compromisso autoconsciente em cada uma dessas três partes do triângulo. According to the Bible, De acordo com a Bíblia, the pastor or pastors o pastor ou os pastores, have to know that they're responsible for me. eles têm que saber que eles são responsáveis por mim. And I have to know I'm responsible to this particular pastor or pastors. E eu preciso saber que eu sou responsável tenho um relacionamento com esse pastor ou pastores. And it's not just me, they need to know that they're responsible for a particular congregation. E não é só a mim que eles precisam saber que eles são responsáveis, mas também toda uma congregação que eles também são responsáveis. Not just for themselves, Não simplesmente para si not próprios, for all Christians everywhere all around the world, e não por todos os cristãos em todos os lugares do mundo, but for this particular congregation that they teach. mas para essa congregação em particular aos quais ele ensina. And this particular congregation that they teach E essa congregação particular aos quais ele ensina needs to know that they are responsible to this particular pastor or pastors. precisam saber que eles são responsáveis num relacionamento com esse pastor ou esses pastores. According to the New Testament, they have responsibility to listen and to heed, Então, de acordo com o Novo Testamento, nós temos a responsabilidade deles de ouvir e de pray for acatar, de orar por to eles, pay for them, pay for them. de dar o sustento a eles. Galatians 6, Gálatas lots 6. of places. 1 Corinthians 5. Anyway, and also, I need to know that I'm responsible to this particular group of local Christians. E eu também tenho que saber que eu também sou responsável a esse grupo específico de cristãos na igreja local. And they need to know that they're responsible for me. E eles também precisam saber que eles são responsáveis a mim. That is for each individual. E isso é para todo e qualquer indivíduo. I want to be really clear on this. E eu quero ser muito claro em relação a isso. Every one of these three sides of this triangle Todos nesses três vértices do triângulo is in the New Testament. estão no Novo Testamento. I deny that you can understand the New Testament correctly Eu nego que você possa entender o Novo Testamento de uma forma correta without understanding the self-conscious commitment there is between each of these 3 points. sem entender os compromissos autoconscientes desses três pontos. You pick any one of them, and how does it work if you knock that out? Agora você pega qualquer um desses vértices do triângulo e como que eles funcionam se você tirar um deles? If I, as the individual Christian, don't know what pastor I'm to listen to, E se eu, como cristão individual, não sei a qual pastor eu devo escutar, what pastor I'm to be praying for, qual pastor eu devo estar orando,
listening carefully to their teaching regularly? A qual pastor eu devo estar escutando cuidadosamente o seu ensino? How can I be the sheep I was meant to be? Como que eu posso ser a ovelha que eu deveria ser? If the congregation doesn't know that I'm a member of their church, Se a congregação não sabe que eu sou um membro da sua igreja, how can they behave toward me as they're supposed to? como que então que eles podem se comportar comigo da forma como eles deveriam? How can they love me and challenge me? Como que eles devem me amar, me How can they desafiar? correct me and rebuke me? Como que eles devem me corrigir e exortar? So friends, we could work through this really for the rest of the afternoon. E de fato, meus irmãos, nós podemos trabalhar nesses assuntos até toda a tarde. There has to be a self-conscious commitment among the members of your church. Deve haver um compromisso autoconsciente entre os membros da sua igreja. And pastor, it will not be there as it should be E pastor, não vai ser como deveria ser if you don't see it in God's word and teach it to your people. se você não enxergar isso na palavra de Deus e ensinar para o seu povo. All the commands to love Todos os mandamentos de amar have a very particular fulfillment in the membership of the local church. tem um papel específico dentro do papel da igreja. The commands to examine, O mandamento de examinar, the commands to obey. os mandamentos de obedecer. Look at Hebrews chapter 13. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 13. Read verses 7 and 17. Hebreus 13, 7 e 17. Diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Friends, self-conscious membership gives a specific shape to our discipleship. Meus amigos, o compromisso autoconsciente dá uma forma para o nosso discipulado. Pastors are going to give a particular account to God. Pastores vão prestar contas de forma particular a Deus. We know that from James 3:1. Nós sabemos disso de Tiago capítulo 3, versículo 1. We will give especially an account, it said in Hebrews 13:17, E nós vamos prestar contas de uma forma especial, de acordo com Hebreus 13, 17. for those who are underneath our teaching and our authority. Com relação àqueles que estão debaixo da nossa autoridade e ensino. You see how that individual Christian has a responsibility there in Hebrews 13:17. Nós vemos como aquele cristão individual tem responsabilidades de acordo com Hebreus 13, 17. And how my pastor or pastors will give an account for me. E como que o meu pastor ou os meus pastores vão prestar contas com relação a mim. I think only in a very limited account, in a very limited way, will I give an account for you. E eu acredito que de uma forma muito mais branda eu vou prestar contas com relação a vocês aqui. But for these people, the members of the Capitol Hill Baptist Church, Mas com relação a esses membros aqui da Igreja Batista de Capitol Hill, I understand I have a special account before God. to eu give. acredito que eu presto contas de uma forma especial por eles. I have a responsibility then as a local Christian to particular pastors. E aí eu tenho uma responsabilidade como um cristão local para pastores We locais. see that in Hebrews 13. E nós vemos então em Hebreus 13. And pastors have a responsibility not just for individual Christians, but for a whole congregation of Christians. E aí pastores têm responsabilidades não só para cristãos individuais, mas também para sua congregação. In Acts chapter 20, E então em Atos capítulo 20, when Paul is meeting with the elders from the church in Ephesus, e quando Paulo está se encontrando com os líderes da igreja de Éfeso, he talks about how he has cared for them by teaching them the whole counsel of God. e ele fala como ele tem cuidado deles, ensinando-os todo o conselho de Deus. And friend, particular Christians have responsibilities to particular pastors. E aí então cristãos em particular têm responsabilidades para com pastores em particulares. Look in Galatians chapter 6. Agora dê uma olhada em Gálatas capítulo 6. While you're turning there, a quick story. Então quando você está virando aí para Gálatas 6, uma rápida história. This time last year, I was meeting with several hundred pastors in China. Nesse momento, ano passado, eu estava me encontrando com centenas de pastores na China. I had heard that the great gospel growth in China was happening through house churches. E eu ouvi então que grande parte do crescimento que estava acontecendo da igreja eram igrejas em casas. And I took that to mean like 15 lay people meeting in somebody's apartment,
with kind of passing around the Bible and different people teaching. E eu acreditava então, eu pensava que isso significava então 15 pessoas, sem nenhum treinamento teológico formal, lendo a Bíblia junto e passando a Bíblia para entendimento mútuo ali. But meeting with these 300 pastors, Mas quando eu me encontrei com esses 300 pastores, at one point I asked them, how many of you are full-time employees of your local church? e eu perguntei para eles quantos de vocês são trabalhadores em tempo integral no ministério da sua igreja. And probably 90% of the men in the room stood up. E provavelmente 90% daqueles homens na sala se levantaram. I was shocked. Eu fiquei chocado. I thought that might be the case in rich America, but not in China. E eu pensei que isso talvez seria a situação dos Estados Unidos, um país rico, mas não na China. So I said to the translator, Então eu disse então para o tradutor, the Chinese Sasha dude, o cara, o Sasha chinês. I said, I'm sorry, I think they didn't understand. E eu disse, eu acho que eles não entenderam. I was asking them how many of them don't have other jobs, they're just paid only fully by the church. Eu perguntei quantos que não têm outra ocupação, outro trabalho e são de fato sustentados pela igreja. He said, well, that's what I asked them. E eu falei, e o tradutor disse, é o que eu disse para eles, perguntei para eles. Well, I said, would you mind just asking them again E eu perguntei se importa de perguntar de to novo, make sure they understand? só para ter certeza que eles entenderam. So he asked them again, E aí ele perguntou de novo. and the same 90% all stood up. E aí os mesmos 90% se levantaram. And I said, where did you guys get the idea to pay your pastors full time? E aí eu perguntei, onde vocês tiraram essa ideia de pagar os seus pastores em tempo integral? And they all just kind of were shouting back to me from the Bible. E aí eles começaram a falar da Bíblia. It's just what the Bible teaches. É o que a Bíblia ensina. Look at Galatians chapter 6. Olha lá Gálatas capítulo 6. Read there in verse 6. E versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Read 1 Corinthians chapter 9, 1 Coríntios capítulo 9, verse 14. versículo 14. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Read Philippians chapter 2, Vamos para Filipenses capítulo 2, verse 29. versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. And that last phrase, honor such men, has a financial implication, that word honor. E essa última sentença, e honrar sempre a homens como esse, tem uma implicação financeira, essa honra. 1 Thessalonians chapter 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verse 12 versículo 12 and 13. e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, em que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. We could keep going, but you get the idea. Nós podemos continuar aqui, mas você entendeu a ideia geral. Think of that triangle I mentioned a moment ago, Agora pense nesse triângulo que eu mencionei um tempo atrás. and see if over lunch or this afternoon you can fill in verses that will show each of those relationships in the New E Testament. faça um exercício durante o almoço ou talvez do jantar em que você comece a preencher os vértices do triângulo com textos bíblicos. So, if we want to fulfill the Great Commission, Então, se nós queremos cumprir a grande comissão, that means we must normally be about some aspect of the work of establishing and pastoring churches. é que nós precisamos estar envolvidos com algum aspecto do trabalho de estabelecer e pastorear igrejas. And that includes working to recover and revitalize churches. Isso inclui então o trabalho de recuperar, revitalizar igrejas. Engendering such churches, E enfim, se apropriando de igrejas assim, groups of people with this kind of self-conscious commandments, grupos de pessoas com esse tipo de compromissos is autoconscientes, how we make disciples é como nós fazemos and discípulos teach people to obey everything that Jesus commanded. e ensinamos as pessoas a guardar, obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Question number 5. Então, pergunta número 5. What does this mean for us in our local churches? O que isso significa? Qual a implicação disso para nós em nossas igrejas locais? Let me tell you 8 things. Deixa eu dizer para vocês 8 coisas. Practical implications in our own local churches. Implicações práticas para as nossas igrejas locais. Number 1. Número 1. We focus our efforts in our local church on church recovery or church planting.
Nós focamos os nossos esforços missionários em recuperação de igrejas ou plantar novas igrejas. That is, we want to have more healthy, sound, Bible-believing, gospel-preaching congregations. Isso significa então que nós queremos ter congregações cada vez mais saudáveis, que creem de fato na Bíblia por inteiro e que pregam o verdadeiro evangelho. We want there to be more and more of them. Nós queremos mais e mais delas. Number 2, Número 2, we consider who we are sending out. nós estamos considerando então quem que nós estamos enviando. We have to be willing to send out our really good folks. Nós temos que estar dispostos a enviar os nossos bons obreiros. So we pray for and train those who are qualified to be elders. Então nós oramos e então nós treinamos aqueles que são qualificados para serem líderes, presbíteros, pastores. And then we send them out. E aí nós os enviamos. Number 3, we consider what we've trained them to do. Número 3, nós consideramos o que nós o treinamos para. We need them to understand what a church is Nós precisamos que eles entendam o que é uma igreja and how a church works. e como que a igreja funciona. They need to have the natural ability to lead. Eles precisam ter uma natureza de liderança. Number 4, Número 4, we consider how we're going to support them. nós estamos pensando, considerando como nós vamos sustentá-los. You're not just after a 6-month evangelistic mission. Mas você não está atrás buscando apenas um projeto missionário de 6 meses. No, your local church is in it with that other new church or old church you're helping until they're up and healthy and going and reproducing themselves. Você está incentivando então que eles façam parcerias com outras igrejas até que eles estejam saudáveis o suficiente para se reproduzirem. So when you prayerfully start moving toward helping to send a man out to plant a new church, Então quando você está considerando e orando para enviar homens para plantar novas igrejas, whether in your local area or elsewhere in Brazil or in the world, seja na sua região ou em outro lugar no Brasil ou em outro lugar do mundo, you are giving them all the support they will need as long as it will take. você vai dar todo o apoio que for necessário por quanto tempo que for necessário. Number 5, Número 5, you want to have in your church a culture of discipling você quer ter na sua igreja uma cultura de discipulado and in expanding circles e em círculos que se expandem, where you see the kingdom of God expanding in your area and beyond. onde você vê o reino de Deus expandindo na sua região e além da sua região. And friends, what this is against is the grotesque competitiveness there is sometimes with other gospel preaching churches. E isso é totalmente diferente da competição grotesca que existe entre ministérios evangélicos na pregação da palavra. We want to renounce that competitiveness and have nothing to do with it. Nós queremos renunciar a esse tipo de competição e não nos envolvemos com ela. Can I just say one of the things I love about Fiel as a publisher? Eu posso dizer para você uma das coisas que eu amo sobre a Fiel como um ministério, uma publicadora de livros. Fiel loves other Christian publishers. A Fiel ama outras casas publicadoras. Fiel is not in it for the glory of Fiel. A Fiel não está nesse negócio pela glória da própria Fiel. This is their conference. Essa aqui é a conferência dela. Have you been to the bookstore? E você foi lá na livraria? There are more books by other publishers than by Fiel. Tem mais livros de outras editoras do que da própria Fiel. Why is that? Por que isso? Because they're about Jesus Christ. Porque o seu propósito é Jesus Cristo. They mean to serve him and his gospel. Eles querem servir Jesus Not Cristo e o simply Evangelho, themselves. não simplesmente eles próprios. So, do they publish some of my books? Então será que eles publicaram alguns dos meus livros? Yeah. Sim, But because of them, Ken Davis and the Friends at Vita Nova are also publishing 9 Marks books. porque também outros amigos e outros publicadores também estão fazendo outros livros da Nove Friends, Marcas. that's a pattern for what we should be like in our churches. Esse é um padrão que nós deveríamos ter em nossas igrejas. Wanting to see all the gospel preaching churches prosper, Nós queremos ver todas as igrejas que proclamam o Evangelho a prosperarem, which is very much like number 6, o que é muito parecido com o número 6. which means therefore you should encourage other churches. Isso significa então que você deve encorajar outras igrejas. Pray for local churches by name if they're preaching the gospel. Orem pelas outras igrejas, pelo nome delas, aquelas que estão pregando de fato o Evangelho. And number 7, E número 7. if there are some local churches in your area that need help, E se existem outras igrejas locais na sua região que precisam de ajuda, that are weak que estão fracas or wandering ou que estão se desviando, and need to be reclaimed, que precisam ser chamadas de novo à responsabilidade,
start praying for those churches regularly. Comece a orar de uma forma frequente essas igrejas. Praying por for essas them igrejas. privately. Ore por elas de uma forma privada, particular. Maybe praying for them publicly, but you have to be very careful how you do that. Talvez até mesmo orar de forma pública, mas tenha muito cuidado quando for fazer isso. Churches that don't preach the gospel are distorting the gospel. Igrejas que não pregam o evangelho estão, na verdade, distorcendo o evangelho. It confuses the non-Christians around us. Ela está confundindo aqueles que não são cristãos ao nosso redor. So we want to find ways we can get into those churches and turn them into good churches. E aí nós temos que descobrir formas de entrar nessas igrejas e de alguma forma influenciá-las para que elas se tornem boas igrejas. We want them to be healthy churches in their own right. Nós queremos que elas se tornem igrejas saudáveis. So in the area that our church is in, Washington, D.C., Então, na região onde a nossa igreja está, na região de Washington, a capital dos Estados Unidos, by God's grace, we've been able to help 5 or 6 or 7 or 8 other churches. Nós temos, pela graça de Deus, sido capazes de ajudar de 5 a 8 outras igrejas. So Baptist churches that had gotten very small and didn't have a strong preaching ministry. Então, igrejas batistas que definharam e não tinham um bom ministério de pregação da palavra, We've been able to sort of come alongside them nós fomos capazes então de chegar junto delas and be friendly. e ser amigáveis a elas. And finally, offer them a pastor and money and members. E finalmente oferecer para elas um pastor, dinheiro e membros. And then we don't want any control. E aí nós não queremos nenhum controle sobre essa igreja. They become their own independent church E again. eles se tornam então a igreja independente deles. But we've given them a bit of a transfusion. E aí nós demos para ele um pouco de uma, como se fosse uma transfusão. And then they're up again healthy, happy, and growing. E aí de novo eles estão de pé, saudáveis e crescendo. And some of them have now planted other churches E alguns deles agora plantaram outras igrejas. or helped other failing churches in the Ou area. ajudaram algumas outras igrejas que estavam fraquejando. Number 8, Número 8. we pray for the spread of healthy churches. Nós oramos para o avanço, o espalhar de igrejas saudáveis. So as a local church, Então, como igreja local, we want to have this culture of discipling in our own church where we're thinking of others, seeing how we can help others grow. então nós queremos ter uma cultura de discipulado em que nós queremos ajudar os outros em como eles vão crescer. We want to see that in our evangelism. Nós queremos ver isso em nosso evangelismo. We want to see that in our missions as we try to reach the unreached. Nós queremos ver isso em nossas missões, quando nós tentamos alcançar os que não estão alcançados. We want to see that in our work to try to strengthen other churches broadly. Nós queremos ver então no nosso trabalho de fortalecer outras igrejas de uma forma mais abrangente, Like through 9 Marks. através, por exemplo, do Ministério 9 Marcas. Or Fiel's Adopt a Pastor program, Ou então esse programa que a Fiel tem de adotar um pastor, which is a wonderful thing to have. que é uma coisa maravilhosa de se ter. Trying to encourage gospel growth in our area E tente encorajar então o crescimento do evangelho em sua região, em nossa so região, that there will be multiple independent witnesses to the gospel of Christ. em que vai haver múltiplos testemunhos independentes do evangelho de Jesus Cristo, Throughout our area and beyond. através da nossa igreja, da nossa região e além da nossa região. So friends, last question. Então, meus amigos, a última pergunta. What is our goal in fulfilling the Great Commission? Qual é o nosso objetivo em cumprir a grande comissão? The glory of God in the church. A glória de Deus na igreja. If Jesus is the image of the invisible God, Se Jesus é a imagem do Deus invisível, how do we see Jesus today? como é que nós vemos Jesus hoje? Friends, it's not through images of Jesus. Não é através das imagens de Jesus, It's not through pictures or statues. não é através de fotos, desenhos ou estátuas de Jesus. Jesus never taught his disciples to draw or sketch or sculpt. Jesus nunca ensinou os seus discípulos a desenhar ou esculpir uma imagem. No, how do we get to know what Jesus is like? Então, como é que nós vamos ter uma ideia de como é Jesus? Through hearing and heeding his message to preach repentance and forgiveness of sins in his name to all nations. Ao ouvirmos e guardarmos a sua mensagem, ao pregarmos arrependimento para todas as nações. God is made most visible not in two-dimensional paintings, but in the local church. Então Deus nos fez, se tornou visível a nós, não através de figuras pintadas, mas através da igreja local. That's his plan. Esse é o plano dele, For churches to display the glory of God para igrejas de mostrarem a glória de Deus in his nature of goodness and love, e a sua natureza de bondade e amor, and so bring him e praise. então trazer para ele louvor. Christ identifies with his church. Cristo se identifica então com a igreja. He tells us he will be with us till the end of the age.
Ele nos diz que Ele vai estar conosco até a consumação do século. His church reflects His love, A sua igreja reflete o seu amor, reflects His wisdom. reflete a sua sabedoria. Read Ephesians 3, verses 10 and 11. They're just so Efésios capítulo 3, versículos 11 e 11 too. good. Yeah, 10 and 11. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11 diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Friends, the Great Commission is fulfilled even through the hard work of church recovery. A grande comissão, meus amigos, ela é cumprida mesmo através do árduo trabalho da recuperação de uma igreja. As new generations are reached through recovered churches. Através de novas gerações que são alcançadas por igrejas recuperadas. As surely as new lands are reached by newly planted churches. E é claro, quando novos territórios são alcançados através de plantação de novas igrejas. Beloved, let's pray and work to that end. Agora, meus amados, vamos orar e trabalhar para este fim. Amen. Amém. Let's pray together. Vamos orar. Lord God, we thank you for the wonderful commission you have given to us. Nosso Deus, nós somos gratos pela grande mandamento, comissão que o Senhor nos deu. We thank you for the authority you give to us in Christ. Nós somos gratos pela autoridade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. We pray now that wandering churches in our communities Nós oramos agora para aquelas comunidades, igrejas que estão se desviando em nossas regiões. will be recovered for your gospel, Vão ser recuperadas pelo teu evangelho. and that new churches will be planted. E aí novas igrejas vão ser plantadas. And we pray that our churches will remain faithful. E nós oramos para que as nossas igrejas se mantenham Give us your fiéis. spirit to accomplish all of this, we pray. Dá-nos esse seu espírito para cumprir tudo o que o Senhor nos deu. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.